Alô, amigos do Futebol Ilimitado! Aqui é o Fábio Castro de novo no ar e conversando com vocês aqui no nosso canal Futebol Ilimitado. Eu vim aqui para comentar dois assuntos, né, que estouram aí nessa segunda-feira. O primeiro é a demissão, né, do Luiz Felipe Scolari do comando técnico do Palmeiras. Muito pode se falar em relação ao rendimento da equipe que não vinha conquistando vitórias, né, bem na verdade. Os resultados no Palmeiras têm sido escassos, né? Tem obtido muitos empates e derrotas aí determinantes, né? A eliminação na Copa Libertadores e também uma goleada de 3-0 para o Flamengo no último domingo. A bem na verdade, os números indicam que o trabalho do Filipão ele está muito longe de ser um trabalho, não digo convincente, mas que te dê uma visão distante, né? Que te dê uma probabilidade de você defender o trabalho por muito tempo. Diante do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Palmeiras se viu ali enrolado, né, com três competições, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro 2018. E nela, em uma delas, né, o Brasileirão, o Palmeiras conseguiu estar bem. Em muitos jogos vencendo algumas partidas é, em que o time conseguia ser eficiente, né, na parte ofensiva e eficiente também na parte defensiva, ou seja, conseguia defender, proteger bem para atacar e os placares magros de 1-0 eram suficiente, óbvio, né? Mas o Palmeiras conseguia ali com os jogadores que tem de velocidade e de um jogo mais rápido, vertical, os resultados. Na temporada atual, os resultados do Palmeiras não estavam também tão ruins, né? Mas o estilo semelhante. O Palmeiras tem poucas derrotas, se você for avaliar, são poucas derrotas, mas ainda assim o time estava conseguindo segurar um pouco a estrutura até antes da Copa América. Copa América veio, a gente viu, né? Passamos ali um mês sem Campeonato Brasileiro. No retorno, apesar de não ter dado sinais no princípio, após uma eliminação para o Internacional na Copa do Brasil, a casa caiu e o Palmeiras teve sérias dificuldades, né, para conseguir reagir. Teve ali na Libertadores uma vitória por 1-0, onde se defendeu muito bem contra o Grêmio em Porto Alegre, mas no jogo da volta não conseguiu repetir o êxito defensivo. E aí a falta de criatividade, que já era algo preocupante, não foi suficiente para manter o Palmeiras na Libertadores. Aí no último domingo veio a bomba, né, que foi a derrota de 3-0 para o Flamengo no Maracanã. Eu só discuto alguma questão porque o Palmeiras havia sinalizado que manteria o trabalho do Filipão, que tinha confiança no trabalho, e aí um jogo só, uma derrota para o Flamengo no Maracanã, ok, 3-0 sim, mas no Maracanã, onde muitos times vão perder para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? E aí muda-se tudo, né? Se debateu muito em relação a isso após a eliminação, onde perdeu para o Grêmio em casa, numa situação que era confortável, e agora tudo foi para trás, né? A verdade é que o Palmeiras não foi muito convincente, não foi muito seguro, né? Do que tinha como proposta em relação à manutenção do trabalho do Filipão. Foi só bastar um jogo, uma derrota. Isso mostra que a deficiência do Palmeiras internamente, né? Algumas das deficiências são exatamente a falta de ser firme, né? No que afirma. E aí acabou sendo o assunto da segunda-feira, a demissão do Filipão, que passou aí cerca de um ano no comando técnico do Palmeiras. É um ídolo da torcida, né? Isso é bem verdade, mas que teve que se despedir aí porque o trabalho mostrou ser ineficaz no momento que o Palmeiras vive, né? O Palmeiras passa aí a uma série de insucessos, né, dentro do campo depois da Copa América, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde não venceu mais. E a segunda, né, é que o Fluminense acabou de perder de 1-0 pro CSA, perdão, pro Avaí, já tinha perdido pro CSA, agora pro Avaí, camisas parecidas, né, no Maracanã. A derrota realmente surpreendente. O trabalho do Oswaldo de Oliveira, que está só começando, não surtiu efeito, né? O Fluminense acabou sendo eliminado das competições, da competição, né, onde estava, que era a Copa Sul-Americana. E agora no Campeonato Brasileiro, né, primeiro jogo do Oswaldo no Campeonato Brasileiro, uma derrota por 1-0, após um primeiro tempo de
de muitas finalizações no segundo tempo. O Fluminense até tentando ali envolver mais o adversário, mas o Avaí conseguiu num contra-ataque, né? E um lance que foi determinado o uso do VAR, um pênalti que lhe deu a vantagem de 1-0 já próximo do final do jogo. É interessante a gente, inclusive, discutir, né? O Oswaldo quis trazer para campo um time semelhante ao time que era usado pelo Fernando Diniz, né? Com Nenê, Ganso, enfim, um volante ali, que é o Alan, e não surtiu efeito. O Fluminense, apesar de ter criado oportunidades, não conseguiu o gol. Será que ele vai manter o estilo do Diniz? Ou ele vai tentar pensar um pouco mais, talvez, no resultado, né? Tentar botar dois volantes, né? Propor uma maneira diferente, estrutural no time. É bom a gente pensar, porque o Fluminense está numa situação bem complicada. Já são 17 rodadas e o time, apesar de ter um jogo a menos, está na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos. E nas últimas rodadas viu CSA e Avaí vencer ele próprio dentro do Maracanã e encostarem também. Uma situação bem complicada que está envolvida aí o tricolor carioca, que eu particularmente acredito que pode reagir, tem condições de reagir, mas vai terminar esse primeiro turno aí praticamente com o pescoço enforcado, e o Oswaldo Oliveira, apenas no seu segundo jogo, já foi taxado de burro pelo torcedor, o que é bastante preocupante, né? Porque se o cara acabou de chegar, significa que não tem clima para ele, já ser chamado de burro, é uma questão também boa de levantar para vocês, tá certo? Esses foram os temas dessa segunda-feira. Futebol Ilimitado vai ter mais vídeos essa semana, viu, galera? Aquele abraço, valeu!